Romanos 12. Temos uma breve reflexão, daqui a pouco temos Santa Ceia. Pode deixar o som assim, tá, Zé? Não mexe não, assim, deixa assim até o final. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Você que está com a Bíblia, leva a sua Bíblia. Se você não trouxe e é visitante, acompanha no telão. Romanos, capítulo 12, 2. Deixa o telão só para os visitantes que não trouxeram Bíblia. Você que é crente, servo do Senhor, sei que você ama a Bíblia. Você não gosta de celular, você gosta de Bíblia na mão, folhear. A gente incentiva a igreja a andar com a Bíblia, porque o pessoal gosta de Bíblia no celular. Você não vai perder sua salvação por causa disso não, gente. Fica tranquilo. É para que você possa ter a prática de manusear a Bíblia e achar os textos bíblicos. E sair um pouco do celular também. Amém? Só isso. Culto de doutrina já começou, pastor Inácio? Amém? Romanos 12, 2. Diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coloca a mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, essa é a tua palavra, ela é digna de toda aceitação. Fale os nossos corações, nós somos dependentes totalmente do Senhor. Fale conosco no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, a palavra de hoje sobre este texto do apóstolo Paulo aos irmãos que estão em Roma. É claro que quando você vê apóstolo Paulo escrever aos romanos, e depois de ele explicar antes do capítulo 12, sobre a graça, sobre a salvação, sobre a misericórdia, quando chega no capítulo de número 12, ele não começa falando de milagres, ele não começa falando de portas abertas, de conquista, ele começa falando de mentalidade, ele começa a falar do interior. Isso revela para nós um princípio espiritual. Deus não começa uma transformação da nossa vida por fora, mas pelo que governa tudo, que é por dentro. Então Deus não vai transformar a nossa vida, Ele não começa transformando a nossa vida do lado de fora, Ele começa por dentro. Porque muitos querem mudança de fase, mas resiste o processo de mudança interior. Muitos querem viver algo novo, mas você quer ser novo? Muitos querem viver uma nova estação, mas você está disposto a romper com aquilo que é velho na tua vida? Muitos querem viver coisas novas, mas você quer romper com os padrões antigos? Deus não muda cenários, Deus não muda ambientes, sem antes mudar o nosso nível de mentalidade. O que adianta Deus mudar cenários se você não muda a mentalidade? A mudança de mentalidade que transforma as realidades. Muitas pessoas passam a vida inteira pedindo para Deus mudar situações, mas resiste quando Deus começa a mexer a forma de pensar. Senhor, muda isso, muda isso, muda isso, muda aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Aí Deus, tudo bem, para eu fazer essa mudança, eu vou precisar mudar o teu padrão mental. Aí não dá, porque eu nasci assim, vou viver assim, e eu sempre fui assim. Meu Deus, pois é, mas você quer coisas novas, mas mantendo o padrão velho?
Você quer resultados diferentes com as mesmas manias de sempre? É ilógico. Resultados diferentes vão exigir de nós atitudes, mentalidade diferente. Por quê? Porque o que vai sustentar essa mudança, o que vai sustentar algo novo, é uma nova mentalidade que você resiste de ter. Ah, mas eu sempre fui assim. E aí? Vai ficar assim até quando? Ah, pastor, mas eu sempre fui assim. Se pisar no meu calo, é roda baiana. Se pisar em mim, eu sou assim. Ué, meu irmão, então continue então com a mesma mentalidade. Então você vai continuar com os mesmos resultados e com a mesma realidade. Aí você faz campanha do fogo, campanha da porta aberta, campanha do monte, campanha de engolir espada, de dar cambalhota. Você faz de tudo, não acontece nada. Por que não acontece? Porque para acontecer o novo, você precisa ter uma mentalidade nova. Romper com os velhos padrões. Estão comigo? Diga amém. Na Bíblia, Deus nos ensina que não começa uma transformação pelo ambiente. Deus não começa uma transformação pelo ambiente. Deus não começa uma transformação pelo cenário. Deus começa uma transformação pela nossa mentalidade. Não vos conformeis com este mundo. Olha o que o texto está dizendo. Romanos 12:2 diz o seguinte: não vivam conforme o padrão ou os padrões deste mundo. A palavra conforme vem de forma, ou vem de forma, ou seja, não vos conformeis, não torne a forma deste mundo, mas renovai-vos, mas transforme pela renovação da vossa mente. E quando eu transformo pela renovação da nossa mente, eu vou experimentar, para que possam experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não existe experimentar boa e perfeita, agradável vontade de Deus com um padrão antigo, com uma mentalidade antiga. Por isso que dói, crescer dói. Posso continuar, gente? Então, mas eu não quero. Eu falei, então não cresce. É igual aquela mãe que tem um filho adolescente e o filho começa a sentir dor no corpo, dor nas juntas, dor nos ossos. Aí chega no médico: doutor, meu filho está sentindo dor no corpo inteiro, me dá um remédio aí. Ao médico fala assim: não tem remédio para isso não, minha filha, ele tem que continuar sentindo dor. Por quê? Porque ele está em fase de crescimento. O que o seu filho está sentindo se chama dor do crescimento. E crescer, mãe, dói. Como que a gente quer crescer sem dor? Aí você vê um monte de adulto que fica infantilizado, zangado com Deus, zangado com a palavra, zangado com a igreja, porque passa por luta, meu irmão, você não entendeu que está na hora de amadurecer e está na hora de crescer? Está na hora de você romper com os padrões antigos. Mas eu não concordo, meu filho, isso aqui é lei de Deus, concordando ou não, vai se cumprir. Você está querendo inventar uma nova Bíblia agora? É a palavra do Senhor. Porque não adianta mudar de fase se a mentalidade continua a mesma. Não adianta Deus abrir uma porta se a mente ainda funciona como antes. Aí você quer que Deus abra uma porta nova, mas a cabeça está do mesmo jeito. Você viu, teve uma reportagem falando dos ganhadores da Mega Sena. Eles perderam tudo em pouco tempo, em 3 anos, 4 anos, perderam tudo. Por quê? Porque tiveram aquilo que nunca teve e não tinha uma mentalidade para suportar isso. A mentalidade antiga. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas uma mente renovada, ela vai entender que quando há uma mudança de estação, vai ter que ter uma renovação da mentalidade. Então a verdadeira mudança não acontece no cenário,
no ambiente, acontece antes do ambiente. Quem está comigo, diga amém. Por quê? Deus trabalha de dentro para fora e não de fora para dentro. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Na Bíblia, coração significa centro das nossas decisões. Coração significa a motivação das nossas intenções, pensamentos. Por isso que Salomão diz isso em Provérbios: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Deus sabe que nossos comportamentos nascem dos nossos pensamentos. Então, antes de você agir, primeiro você pensa. As nossas escolhas nascem daquilo que nós acreditamos, que a psicologia vai dizer de crenças. Então, as nossas escolhas nascem das nossas crenças. Você vai decidir de acordo com aquilo que você acredita. Os nossos destinos nascem das nossas decisões internas. Ou seja, por isso que Deus não começa consertando o ambiente, não começa consertando o cenário. Deus começa curando a nossa raiz, a gente por dentro. Ambiente é consequência, a mentalidade é a raiz de tudo. Deus não muda do lado de fora apenas, Ele continua mudando a gente para o lado de dentro. O que adianta Deus mudar do lado de fora se por dentro tudo está desorganizado? Vocês estão comigo aqui? Mudar de lugar não é o mesmo de mudar de vida. Você conhece alguém que fala assim: pastor, tem hora que eu tenho vontade de sumir, desaparecer, ninguém me achar, chutar o balde. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Ninguém nunca disse isso aqui não. Ninguém nunca pensou isso aqui. Por quê? Porque tem gente que acha assim: eu vou sumir, desaparecer, como se algo fosse mudar. Porque você pode mudar para a China, meu irmão. Se a sua mentalidade não mudar, nada mudou. Problema vai junto, as manias vão juntos, os vícios vão junto. Você muda, pode ir para ir qualquer lugar. Deus arruma um jeito de te achar. Se você leu lá em Números 14, versículo 3, versículo 4, e lê a história de Israel, redobre a sua atenção aqui. Moisés, como libertador de Israel, tira o povo do Egito. E tira eles do Egito e vão para o deserto em direção a Canaã. Só que um detalhe muito interessante: Israel sai do Egito, mas a mentalidade de Israel ainda é de escravo. Aí Deus coloca no deserto. Aí qualquer dificuldade que Israel tinha, eles falavam assim: nós vamos voltar para o Egito. Olha a mentalidade de escravo. Ou seja, Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu da mente de Israel. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração de Israel. Qualquer dificuldade, vão voltar. A mentalidade de escravo. É igual tem muita gente hoje que saiu do mundo, mas o mundo não saiu do coração. Está contaminado ainda. Aí sabe o que Deus fez com Israel? Joga no deserto. Sabe para quê? Deus é pedagógico, meu irmão. Deus coloca no deserto para tratar, para desintoxicar. Diante da dificuldade, o povo queria voltar, a mente ainda estava presa ao passado. Tem gente que quer viver no futuro, mas a mente está presa no passado. A mente está aprisionada no passado. Se você viver uma libertação, mas não tiver uma renovação da mente, você vai recair. Uma mudança do lado de fora, mas sem uma cura do lado de dentro, vai gerar frustração. É igual você tratar uma ferida só com band-aid, só com curativo. Tem ferida que vai precisar de antibiótico, de anti-inflamatório. Sair não é o mesmo de avançar. Eles saíram do Egito, mas isso não significa que eles estavam avançando. Você mudar de ambiente não significa que você avançou.
se não mudou a mentalidade. A mudança de realidade acontece primeiro com mudança de mentalidade. Quem está entendendo aqui, diga amém. É você na tua mente já enxergou o futuro e já começou a mudar agora por dentro. Quem não muda a mente leva o passado para o futuro. Eu atendo pessoas todos os dias com problemas gravíssimos e você olha para conversar com as pessoas, e aí, quando que aconteceu isso? Esse problema que você está chorando tanto, que você está sofrendo, aconteceu 20 anos atrás, pastor, 30 anos atrás, ou seja, trouxe um problema do passado para o futuro. Ah, pastor, mas o tempo cura tudo. Não cura. O tempo cura se você estiver disposto a ser curado. Senão as pessoas ficariam 30 anos agarradas num problema. O tempo cura aquele que está disposto a mudar. Aquele que tem um coração a ensinar. Aí tudo tem um tempo. Tudo tem um processo. E você pouco a pouco vai entendendo as transições, as mudanças de estações da vida. Quem está comigo, diga amém. Porque quem não muda a mente leva o passado todo para o futuro. Tem gente que não vive aqui, gente. Tem gente que não vive o aqui agora. Tem gente que vive no passado. Porque minha mãe sempre falava. Porque meu pai sempre falava. Porque eu sempre fui assim. Porque, meu filho, eu estou falando de agora. Eu estou falando do que Deus tem para a sua vida hoje. Eu não estou te perguntando o que está acontecendo. Quando Deus te perdoa o teu pecado, Ele não lembra mais do teu pecado. Quando você fala para Deus, Deus fala assim: meu filho, eu nem lembro mais disso, porque eu já paguei essa história tua do passado. Eu tenho uma mentalidade renovada. Tem alguém aqui comigo? Diga amém. Por isso que Deus usa os processos para dar uma nova mentalidade. O que Deus fez com Israel? Tirou Israel do Egito, fez o quê? Jogou no deserto. Para quê? Para reprogramar, para resetar, para dar uma nova mentalidade. Você não entendeu porque às vezes Deus coloca a gente num deserto, num vento? Aí você fala assim: poxa, eu não estou no meu passado, mas também não estou no meu futuro. Eu estou vivendo, parece que eu estou parado. Não, você está vivendo um processo de desintoxicação do teu passado, e você está vivendo um processo para Deus reprogramar a tua mente, para quando você chegar no futuro, você entender o que Deus tem para a sua vida. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Esse deserto é um deserto pedagógico. Deus está usando para reprogramar você para aquilo que Ele está liberando na tua vida. Não tem como viver vida nova agarrado no passado antigo. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Está na hora de romper com essa mentalidade de escravo. Está na hora de romper com esse passado no Egito. Está na hora de romper com este mundo do pecado e falar: eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Tem alguém aqui que recebe essa palavra aqui hoje? O deserto não foi um castigo de Deus. O deserto é um ambiente de tratamento. Tem gente que não entendeu, que está passando por um processo. Tem hora que nem a gente percebe. Tem hora que a gente demora a perceber o momento de mudança, de transição que Deus está trazendo para a nossa vida. Crescer dói, é incômodo. Eu estava falando aqui hoje de manhã. Você vai construir uma casa, é um transtorno. É um transtorno. Você tem que quebrar parede. Ou, para reformar, né? Para construir então, é barulho, é poeira, é sujeira, é cimento. É o vizinho que fica estressado com o barulho da tua casa. É tudo fora do lugar. Aí você quer construir um prédio de 10 andares, você tem que ter mais ou menos mais 10 andares para baixo, para dar estrutura, para ficar em cima. É uma mão de obra. Mas quem que cresce no conforto? Todo crescimento é desconfortável. Todo crescimento é desgastante. Você vai na loja de material de construção, gasta e
corre aqui, e corre ali, e falta uma coisa, e falta outra, e pastor, estou estressado, mas isso é o crescimento. Não existe crescimento sem estresse, não existe crescimento sem desgaste, não existe crescimento sem dor. Você está entendendo aonde que Deus está te esticando? Deus está te purificando. É um processo necessário para você chegar no futuro que Deus deseja para a tua vida. Não existe mudança de realidade sem mudança de mentalidade. Tem alguém que está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? Levante a sua mão e dá uma glória a Deus. Agora, uma coisa que a gente aprende, escuta isso aqui. Diante desse deserto, desse processo, o que Deus ensinou ao povo de Israel? Não tem como voltar para o Egito. Vocês vão viver no deserto. Mas como que você vive no deserto? Não tem restaurante, não tem comida, não tem de onde tirar água. Aí Deus falou: eu vou sustentar vocês. E aí, interessante que você lê a história de Israel. O que acontecia? A roupa crescia, e Deus mandava o maná, e o maná que eles se alimentavam não podia guardar para outro dia. Quem tentava guardar estragava. Porque Deus mandava todo dia o maná, a comida, para eles se alimentar. Vou guardar aqui porque vai que amanhã não tem. Com Deus não existe amanhã não ter. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Sabe o que Deus está ensinando a Israel? Depender de Deus diariamente. Você sabe por que Deus coloca às vezes a gente no deserto? Ele arranca nossos recursos, Ele arranca os nossos contatos, Ele arranca as nossas possibilidades. Você fala: pastor, eu já tentei de tudo, nada deu certo. É Deus dizendo para você: você está nesse processo porque eu quero te ensinar a depender de mim diariamente. É duro isso, hein? Você fala assim: eu fiz de tudo, nada deu certo. É Deus dizendo: é para você depender de mim. Vocês estão preparados para essa conversa aqui hoje? Vamos embora? Depender dele diariamente. Então, o que Deus estava ensinando para Israel no deserto? Total dependência de mim. Sabe por quê? Tem hora que Deus arranca tudo da tua volta para te ensinar. Está na hora, minha filha, de você viver debaixo da minha dependência. Está na hora, meu filho, de você viver debaixo da minha dependência diária. É duro, é deserto. A gente só aprende isso no campo de batalha. Outra coisa que Deus ensinou a Israel é abandonar os velhos padrões. Dependência diária rompe com os padrões antigos. Não dá para você viver algo novo com esse padrão antigo. Não existe vinho novo em odre velho. Não resiste remendo velho em pano novo. Não tem como. É tudo novo. Então tem hora que precisa romper com os padrões antigos. Pastor, mas sempre deu certo assim. Mas tem coisa que com Deus não dá. Não dá para levar. Outra coisa que Deus queria ensinar para Israel, aprender valores novos. Você precisa aprender coisas novas. Deus sabia que se Israel entrasse em Canaã com mentalidade de escravo, perderia tudo. Você entendeu porque às vezes Deus não dá o que você pede? Porque não tem como Deus te dar com essa mentalidade de escravo, com essa mentalidade antiga. Então o que Deus fazia? Eu vou te colocar lá, eu vou te entregar lá, mas eu preciso trocar a tua mentalidade. Senão você vai botar tudo a perder. Tem coisas que Deus não nos entrega por causa do nosso nível de mentalidade. Então Deus fala assim: tem que renovar a tua mente para te colocar aonde tem que te colocar. Então o processo de Deus não é castigo, é preparação. Meu irmão, você vai sentir saudade desse tempo de deserto. Você vai sentir saudade desse tempo de luta, de processo, por tanto aprendizado que você está tendo aí. E quando passar, qualquer deserto que vier, você vai matar no peito e vai resolver, porque você vai estar calejado, entendido do que Deus está fazendo com você.
Você vai sentir saudade desse tempo de vale, desse tempo de deserto. Você vai assim, nossa, apóstolo Paulo chegou a dizer, eu sinto prazer nas tribulações, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Você vai ficar uma pessoa resolvida, se Deus fizer do jeito que você pediu, amém, e se Deus não fizer, amém também, está tudo certo. Deus é maravilhoso, Ele sabe o que está fazendo, eu confio na mão poderosa de Deus. Tem alguém entendendo o que Deus está fazendo aqui? Não é castigo, é proteção. Não é castigo, é processo. Não é castigo, é preparação de Deus. Esse deserto não é para te matar, é para te fortalecer, é para te amadurecer, é para te levantar, é para te fazer uma mulher e um homem de Deus mais forte. Deus é professor, Deus é mestre, Deus é pedagógico. Depois que você saiu desse deserto, você vai falar assim, nossa, uma das melhores coisas que eu vivi foi a luta e o processo que eu vivi. Sofrimento ensina. Deus não entrega algo novo sem antes formar a nossa mente para sustentar esse novo. Então entenda que tem gente que Deus quer transformar, mas parece que foi batizada num pote de vinagre com limão. Meu irmão, pensa na pessoa azeda. Meu irmão, tem gente, irmão, que você cumprimenta, acaba com o teu dia. Você fica carregado o dia todo, sangue de Jesus, porque eu cumprimentei aquela pessoa. Você fala assim, Pai do Senhor, Pai do Senhor, pastor, minha vida acabou o dia, meu irmão. Agora, tem gente que é um bálsamo, você cumprimenta, parece que Jesus entrou na tua casa, assim, é o céu, é uma bênção. Você encontra a pessoa que é tão azedo que fala, fulano é tóxico, agora a moda é essa, né? Todo mundo é tóxico, todo mundo é narcisista, todo mundo é abusivo, você não, você é um purificador de ar, um umidificador de lavanda, você é um anjo. Você é flor do campo. Sabe? Virou moda agora. Virou moda. Não. Aí vê 3 vídeos no YouTube, já dá diagnóstico para todo mundo. Tá cheio de psicólogo por aí. Tá cheio. Ele assista 3 vídeos no YouTube, pronto, sai dando diagnóstico. Fulano é narcisista, fulano é tóxico, fulano é abusivo. Você não, você é um anjo que desceu do céu, é purificador de ar. Você é um aroma de lavanda. Isso é uma bênção. O que eu estou querendo dizer é que existe deserto da nossa vida que é necessário. Meu irmão, tem hora que você tem que se livrar desse coração amargurado, desse coração pesado, desse coração azedo, ser um instrumento de bondade, ser um instrumento de cura, ser um instrumento de renovação, chegar a liberar uma palavra de vitória para alguém, liberar uma palavra de paz para alguém, ser instrumento de cura para alguém, trocar esse coração pesado, amargurado, esse coração acusador, esse coração pesado. Está na hora de você abrir o teu coração, Senhor, eu quero me ver livre dessa ferida, desse rancor, desta mágoa. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, todas as promessas. Eu quero profetizar aqui hoje, esse jugo do inferno que te prende na mágoa, que te prende no rancor, vai cair por terra agora. Está na hora de você liberar o teu coração para viver uma nova mentalidade de paz, de bênção, de vitória, de aconchego de Deus, de palavra profética liberada do altar. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Não deixa a ferida ditar a sua vida. Não deixa o rancor. Esse processo de Deus é para te purificar, é para nos purificar. Por que, pastor? Porque a renovação da mente vai exigir ruptura com os padrões antigos. Você está preparado para romper com amizades que não é para você ter mais? Você está preparado para romper com vícios, pecados de estimação, romper com relacionamentos,
que te atrapalham na tua caminhada com Deus? Toda decisão é uma cisão. Toda decisão é uma cisão. Toda decisão é um corte. E muitas das vezes esse corte é profundo e às vezes esse corte é sem anestesia, porque está tão inflamado que a anestesia não pega e aí você vai precisar cortar doendo para curar. Por isso que dói ruptura. Por isso que dói decidir. Decidir é difícil. E quando decide mal, aí é pior ainda, porque aí para consertar, dói mais ainda. Decidir é difícil. E quando decide errado, é pior. Porque para tomar uma decisão certa, para consertar uma decisão errada, vai exigir muita humildade de coração. Porque você precisa reconhecer, você precisa se arrepender, você precisa confessar. Tem que ser muito homem de Deus, tem que ser muita mulher de Deus para tomar, mas vale a pena. Vale a pena passar por cima do ego, vale a pena passar por cima da vaidade, vale a pena se humilhar, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele a seu tempo vos exaltará. Romper com padrões antigos, Efésios 4, 22 fala sobre isso. Abandonar hábitos antigos. Dói? Claro que dói. É difícil? Claro que é. Você passou a vida inteira com um hábito. Você passou a vida inteira com uma mania. É difícil, irmãos. Anos e anos com aquele hábito, anos e anos com aquela mania. Para romper com isso, é uma decisão. E Deus está do teu lado para te ajudar nessa decisão. Romper com padrões que não combinam mais com o novo tempo que Deus está liberando. Não combina mais. Não combina mais. Alguns padrões, algumas manias, não tem como mais você levar adiante aquilo que Deus não quer mais. Não tem vida transformada sem confronto. E não é confronto com os outros, não. Confronto com os seus padrões. O novo de Deus começa quando o velho perde espaço. Então, como é que Deus vai operar algo novo na nossa vida se a gente não dá espaço? Você está na sua casa com um sofá velho que o cachorro mordeu ele todinho. Aí você fala, preciso comprar, mas você gosta daquele sofá. Ele já tem um encaixe certinho para você. Você estica a perna certinho. Aquele sofá é antigo, você gosta dele, mas ele está rasgado. Ele está com o pé quebrado, você já botou o tijolo embaixo. Aí não, né? Aí não. A gente vai agarrando. Irmão, o ser humano é terrível, porque você está com um problema na coluna. Se você sentar de lado e não doer, você não vai tratar. Aí a família fala, você tem que tratar isso, meu filho. Você tem que tratar isso, minha filha. Mas vão no médico. Aí vai no médico, você tem que fazer isso, operar. Aí você não vai. Aí se você descobrir que se você virar mais um pouquinho, ficar mais torto assim, para de doer, aí você fica ali a vida inteira. Para não ter que operar. Só que a gente vai fazendo essas gambiarra na vida. A gente vai ficando torto. A gente vai se encaixando. A gente vai tomando a forma, a gente vai assumir o padrão só para não ter que operar, só para não ter que tratar, só para não sair do desconforto. A gente vai criando isso. Aí para você tirar, para você colocar algo novo, vai ter que retirar o velho, vai ter que fazer a faxina, vai ter que romper. Ah, pastor, mas romper com relacionamento, com amizade, romper com situações é muito desconfortável, mas não existe crescimento no conforto. É constrangedor dizer não, colocar limites para viver o padrão de Deus. Não se vive uma nova estação com uma mentalidade antiga. Não tem como você levar todo mundo para uma nova estação que não combina mais. Tem pessoas que serviram na tua vida, mas só para a estação certa. Por quê, pastor?
Porque uma mente renovada consegue discernir a vontade de Deus. Uma mente renovada discerne a vontade de Deus. Paulo afirma que quem tem uma mente renovada, que o texto diz, que se você transformar a sua mente, você vai poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Paulo sabe que quando a gente renova a nossa mente, a gente está mais preocupado em agradar a Deus do que agradar a gente. Uma mente renovada, o que Deus quer de mim? O que eu tenho, o que é da vontade de Deus? O que eu posso fazer para não ferir o coração de Deus? O que eu posso? Aí o que Deus faz? Quando ele olha o servo dele com a mente renovada, querendo agradar, fazer a vontade do Senhor, o que Deus faz? Ele faz aquela pessoa experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito, que é a vontade de Deus. Aí, meu irmão, quando você experimenta o que é viver no centro da vontade de Deus, nunca mais você quer viver fora disso. Você está sofrendo, mas você fala assim, aqui é o meu lugar. Você está doendo, a tua carne está gritando, você está sofrendo, mas você fala assim, eu não posso sair da presença de Deus, da vontade de Deus, porque é isso que Deus quer para mim. Você viu uma pessoa quando desvia, o que acontece com ela? Ela volta para o padrão antigo. A pessoa sai do mundão, vem para Jesus, muda a mente. Mas se ela quer de repente sair da presença de Deus, o que ela volta a fazer? A mesma coisa que fazia do mundo, até pior. Volta a ser pior. Se a pessoa bebia, bebe mais. Se a pessoa se prostituir de uma forma, prostituía mais. Por quê? Porque volta ao padrão antigo. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você tem a capacidade de discernir o que Deus tem para você. Aí o que acontece? As suas decisões ficam mais claras. Você decide com mais clareza. Os limites ficam mais firmes. A caminhada sua com Deus fica mais segura. Você não está entendendo o que está acontecendo. Você não entende, mas você fica calmo. Você fica em paz. Porque você sabe o que é viver no centro da vontade de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus, irmãos. O favor de Deus abre uma porta que a força do seu braço não consegue abrir. O favor de Deus faz chegar até a tua vida aquilo que a vida inteira, na força do seu braço, você jamais conseguiria. Alguém está recebendo essa palavra aqui hoje? O que Deus vai fazer na tua vida, o favor de Deus vai fazer na tua vida, talvez 10 anos de esforço você não conseguiria, mas se o favor de Deus te encontrar, Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu estou profetizando sobre cada mão levantada aqui. O favor de Deus vai nos encontrar. O favor de Deus vai encontrar você. A força do seu braço não consegue trazer aquilo que você precisa, mas a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, vai alcançar a nossa existência. Por quê? Porque o discernimento espiritual nasce de uma mente alinhada com o céu. Tem hora que a gente precisa alinhar com o céu. Você já andou com o carro desalinhado? Meu irmão, o volante puxa toda hora. Veja, o pneu fica desgastando por dentro. Você fica travado, o carro fica... Meu irmão, não tem como viajar desalinhado, senão vai ter um acidente. Viajar e andar com o carro desalinhado, você vai sofrer um acidente. Vai dar acidente, vai dar morte. Aí quando você leva o carro para alinhar, aí está com um carro novo. Aí você pode viajar com segurança. Discernimento espiritual, ele vai nascer de uma mente alinhada com o céu. Então, uma mente alinhada com o céu, você tem discernimento. A Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A vontade de Deus se revela em quem se permite ser transformado. Pastor, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Se você se permitir ser transformado, Deus revela a vontade dele para nós.
Então, antes de Deus mudar cenário, antes de Deus mudar a fase, antes de Deus mudar a estação, Ele primeiro vai trabalhar na mente, Ele vai trabalhar nos nossos critérios, Ele vai trabalhar na nossa forma de pensar. Ah, pastor, mas eu sempre fui assim. Pois é, não existe com Deus sempre fui assim. Se precisar mudar, vai ter que mudar. Deus aceita uma transformação interior se ela estiver preparada para sustentar a mudança do lado de fora. Então, a mudança interior é que vai sustentar o que Deus vai fazer do lado de fora. Por isso que você às vezes parece que está atrasado. Você tem a sensação que está tudo parado, nada está avançando. Não, é o processo. Porque o que você vai viver em um ano não aconteceu nos últimos 10 anos. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? O que Deus pode fazer em um ano, vai fazer você viver coisas extraordinárias, que você não viveu em 10 anos. Olha que palavra que Deus está liberando aqui. Deus pode fazer em um ano na tua vida, Ele pode fazer 10 anos de história de milagres, em um ano da tua história, e nós estamos debaixo de uma palavra profética do favor de Deus. Eu creio que Deus vai fazer esse ano, você nunca viveu e você nunca experimentou. Um coração alinhado com Deus, um coração alinhado com o céu, consegue discernir qual é a vontade de Deus. E ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Eu não sei se você viveu isso, mas quando você vive isso uma vez, você não quer viver mais nenhum dia fora da vontade de Deus. Olha, e ter sucesso na sua vida não significa que você está na vontade de Deus. Você pode ter êxito, vitórias e conquistas sem aprovação de Deus para isso. Conseguir o que você quer não significa que Deus aprovou. O filho pródigo conseguiu o que ele queria, a herança, mas ele não conseguiu a bênção. Às vezes você está passando por uma maior luta na tua vida, justamente aí que está fazendo você estar no centro da vontade de Deus. Nem sempre tudo que está dando certo significa que Deus está ali. E às vezes tudo dão errado significa que Deus está naquele processo te purificando, te abençoando. Ali é o centro da vontade de Deus. Às vezes é assim. E após aquele deserto, aí vem um refrigério de Deus, vem a bênção de Deus. Aí você vai poder desfrutar da colheita, do favor e da bênção de Deus. Quem recebe essa palavra? Nós vamos orar agora. Só que agora quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Quem não